Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vamos a mais uma mensagem do entendimento que nós temos a respeito de passagens bíblicas que, estando na religião, a conta não se fecha. Claro, se utilizar de malabarismos, de encantamento, de feitiço, pode até ser, mas não perante a verdade, não perante os fatos ocorridos, mas sim algo futurista, algo que ainda vai acontecer, algo que talvez não seja muito verdade. E tem uma passagem muito interessante em Isaías. Claro, o estudo a respeito disso é um estudo longo, mas eu vou passar aqui o mínimo do meu entendimento a esse respeito, que colabora com o entendimento do porquê nós confessamos, nós aceitamos a parousia, o porquê nós aceitamos a escatologia consumada, com base em inúmeros versículos, mas tem esses que eu vou ler juntamente com você, que passará também um entendimento a respeito, para confirmar, para decretar como verdade a vinda do Filho do Homem como juiz no ano 70, naquela geração, pois assim ele disse que não passaria aquela geração sem que ele voltasse. Aí esse dia uma abençoada colocou, mas uma geração é 40 anos. Na geração dela é 40 anos, mas na geração de Daniel, na geração de Jesus, a geração era 70 anos, tá? Então, vamos continuar, amigos. Eu ultimamente não estou mais ocultando comentários. Eu só estou dando graça e paz, ponto final e pronto. Porque sinto muito, mas você acha que eu vou desprezar esse maravilhoso entendimento que o Espírito da Graça tem me dado para me ser refutado com entendimentos teológicos? Entendimentos que nunca, em toda a história, até uns anos atrás, só serviu para enganar, para manipular. E pessoas entram aqui, mas não é bem assim não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu nem leio, eu leio as primeiras linhas, eu vejo que é baboseira, eu vou lá e coloco graça e paz, ponto final e acabou. Não estou ocultando mais não, por enquanto. Só se eu for muito legalista aí sim, eu oculto o comentário nos 3 pontinhos que tem lá. Mas eu deixo falar, deixo escrever. Fiquem à vontade, você que gosta de entrar no canal só para refutar, e eu só queria que essas pessoas que fizessem isso colocassem a mão na consciência e entendessem que esse tipo de mensagem que ela quer colocar no comentário, porque o ideal seria ela também abrir um canal no YouTube e começar a falar. Não, mas ela entra no canal que você tem, vai lá no comentário e coloca o pensamento legalista dela, teológico dela. Não, é porque é assim, não, porque você tem que prestar mais atenção na leitura e tal. Eu estou tranquilo, minha consciência não está me acusando de nada. Estou feliz da vida, reinando em perfeita vitória no Cristo ressuscitado. O que a pessoa acha ou deixa de achar, para mim, pouco importa. Porque se o que ela está colocando aí como algo verdadeiro, então teria dado certo em Lutero, Constantino, os pais da igreja. Mas nunca deu. São séculos, são quase 2000 anos daí de mentira, de engano. Só tomando dinheiro, só enganando as pessoas, só mantendo as pessoas cativas, escravas em seus templos suntuosos, com ar-condicionado, confortável, só manipulando as pessoas preguiçosas. Aí quando vem alguém, começa a falar da graça de Deus, do entendimento dado pelo Espírito da Graça, não por conhecimentos humanos, aí entra as pessoas no comentário para querer desmerecer, desqualificar o que você está falando. Entra aqui, sai aqui. Não dou nem bola, nem respondo, é o que eu te falei. Eu coloco lá graça e paz, ponto final e já Elvis. Então vamos lá, a esse entendimento. Não sou o dono da verdade, mas pela misericórdia de Deus, eu estou tendo ousadia para passar adiante o que eu estou entendendo da palavra. Eu te convido a ler Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 21. Isaías, capítulo 29, versículo 21. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, mas conforme for, eu vou utilizar outros para que nem Ariel aqui. Eu quero passar outro texto para você entender o que é Ariel. Assim está escrito em Isaías 29, 1. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou.
Qual era o nome? Qual foi o nome da cidade que Davi acampou? Jerusalém. Acrescentem ano a ano. Deixem que as festas completem o seu ciclo. Versículo 2. No entanto, porei Ariel, tá vendo? Colocarei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. 3. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Deus estava falando através da boca do profeta Isaías. Quem fez, quem julgou, quem derramou o cálice da ira sobre os israelitas em Jerusalém? Foi Satanás como ser? Foi os anjos caídos? Foram os demônios? Foram outros aí que eu não vou falar o nome, senão eles vão tirar esse vídeo? Como eles, seres demoníacos por aí? Não era ele falando pela boca de Isaías: acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras? Você ainda acredita que fora Deus existam espíritos demoníacos? Você ainda está nessa incredulidade? Você ainda está nesse mingau do pré-primário ainda? Na altura do campeonato? O campeonato chegando já à sua fase derradeira, você está aí ainda fazendo oração em nome de Jesus para que venha derramar fogo do céu em cima do enxucaveira, da pomba gira, do tranca-rua, do caboclo, do preço velho? Você ainda está com isso na sua mente? Achando que fora Deus, fora o Senhor que é o Espírito, ainda existe outros senhores? Você ainda está nessa fase? Claro, você que entra no comentário para colocar baboseira. É para você que eu estou direcionando essa palavra. Por que você não passa esse entendimento aqui para as pessoas? Porque onde você frequenta, você lá, eles não passam o entendimento disso aqui. Fica por aí. Vamos fazer oração forte, porque essa pandemia é do demônio, são espíritos imundos, e vamos orar, e desce fogo, e queima, corrente e tal. Não resolve nada. Não resolve nada. Porque estão demonstrando a incredulidade, estão profanando, estão menosprezando o sacrifício da cruz, estão sendo incrédulos quando diz que Jesus ainda vai voltar, estão menosprezando o juízo que já ocorreu no ano 70 em Jerusalém. Então esse Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 8, é muito profundo a esse respeito. E eu vou passar adiante o meu entendimento a respeito disso. Você vai ver que vai ficar claro que, olha, então quer dizer, é uma prova quase que incontestável, lógico, porque os legalistas não aceitam isso nunca. É quase incontestável a prova que o juízo de Deus já ocorreu. E os futuristas, esses que entram no comentário para escrever baboseira, é futurista. Eles não acreditam que Jesus veio. Ah, se Jesus já voltou, então por que o mundo está essa desgraça? Ah, se Jesus voltou, por que tem essa pandemia? Ah, o que a carne planta, a carne colhe. É assim que é. Acamparei ao redor de você. Então era Deus falando que iria acampar em volta de alguma coisa, que eu vou te mostrar antes. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Contra quem? Contra Ariel. No entanto, porei Ariel em aperto. Acamparei em volta de Ariel. Ariel era Jerusalém. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá folgada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a um fantasma, como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. 5. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, no instante. 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Não, mas Deus é só amor. Deus é justiça. Deus, ele é justiça. Deus disciplina os filhos. Deus disciplina quem ele ama. Deus corrige aqueles que estão fora do caminho. Não é diabo, não é Satanás, não é nada. São espíritos que são usados por ele para corrigir, mas não oposto ao Criador. É isso. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, depois lá em Apocalipse eu vou mostrar. Com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, labaredas de um fogo devorador. O que causou a destruição de Jerusalém? O que causou o templo em Jerusalém? Fogo.
do templo não sobrou nem os alicerces, dos muros que circundavam, cercavam Jerusalém, sobrou o muro da lamentação. E foi consumido com fogo. 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que luta contra Ariel, contra Jerusalém, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza, e a põe em aperto. 8. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Olha como seria terrível, como seria uma aflição tremenda contra Jerusalém. Aí eu vou ler agora na Almeida Revista Atualizada, porque na Bíblia Viva 2002 também é interessante. Almeida Revista Atualizada 2010. Veja, ai da lareira de Deus. Ariel significava lareira. E lareira é lugar de fogo. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completam o seu ciclo. 2. Então porei a lareira de Deus em aperto, e havendo pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. 3. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. 4. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra tua voz, como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala desce ao pó. Agora eu vou colocar na Bíblia Viva, Bíblia Viva 2002. Olha que interessante. Leia com atenção. Isaías 29, capítulo 29, versículo do 1 em diante. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. 2. Mas eu vou mandar um terrível castigo. Mas eu quem? Quem? Satanás, pombagira, tranca-rua? Quem? Deus, o Criador do Senhor, o Senhor. Porque Isaías 45 ele diz: eu faço todas as coisas, eu crio a paz e crio a guerra. Crio a bênção e crio a desgraça, a calamidade. É Deus que faz tudo. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e de sangue. O sol perderá seu brilho. O sol era uma figura do templo que de longe refletia, batia os raios solares, e ele folhado de ouro, com traços de ouro. Então aqui a léguas, a quilômetros, via o brilho reluzendo ali, brilhando. E ele representava sol. Ele escureceu, porque a fumaça, o fogo cobriu. A lua, que era uma representação das 12 tribos de Israel, se tornou em sangue, foi lavada de sangue pelas espadas dos soldados romanos que cercaram. Veja como Deus usa quando ele tem que educar alguém, quando ele tem que castigar alguém. Quando ele teve que a vingança de Deus sobre Jerusalém ocorreu dessa forma. Ele usou o general Tito, o chifre pequeno, profetizado lá em Daniel 7, o chifre pequeno que cresceu no meio dos chifres grandes. Ele usou o chifre pequeno, Tito, e general Tito, filho do imperador da época, Vespasiano, ele com as falanges, os esquadrões dos soldados romanos, ele cercou Jerusalém. 2 opções ele tinha: de invadir de uma vez, matar e acabar, e segunda opção, cercar por tempos, não sei, meses, para eles irem se definhando com fome, pela inanição, pela sede, por falta de tudo. Eu vou ler depois o que esse cerco causou. Aí vem um perturbado, um teólogo, uma coisa dessa,
e pega isso daqui e fala, não, mas esse cerco foi contra Samaria, esse cerco foi provocado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Tá bom. Então eu vou mostrar depois que Jesus falou, Jesus que foi que falou isso. Jesus falou. Vou te mostrar que Jesus falou lá em Lucas, vou te mostrar que Jesus usou Deuteronômio capítulo 28. Só isso, não vou nem procurar mais assunto a esse respeito. Porque senão o vídeo vai ficar 5 horas aqui. Então, mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Sobre quem? Ariel. Sobre a lareira de Deus, que era Jerusalém. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome Ariel. Um altar coberto de fogo e sangue. Pronto, aqui a profecia. Assim foi dentro dos muros de Jerusalém. Quando ocorreu isso, Daniel falou, Daniel capítulo 9, versículo 2, eu entendi pelos escritos de Jeremias 25, Jeremias 29, que a desolação, a destruição, o aniquilamento, o fim de Jerusalém, a devastação se daria nos 70 anos. Jesus fala em Mateus 24, 33 e 34, não passará desta geração sem que tudo aconteça. Aí vem uma abençoada, fala, não, uma geração é 40 anos. Na terra dela mas na terra dos escritos bíblicos era 70 anos. Você consegue entender? Foi quando chegou o dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que a teologia, esses que andam aí no comentário escrevendo essas lorotas aí, também acreditam que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor e eu fui arrebatado. Aí eles dizem, não, o dia do Senhor é sábado ou domingo, é o primeiro dia da semana. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Eu mesmo, veja bem aqui, é Satanás, Lúcifer, esse nome eu não posso falar, porque senão eles acham que é verdadeiro. E Lúcifer significa portador de luz, não tem nada a ver. Eu mesmo serei o seu inimigo. Olha aqui, quem foi o inimigo do cerco a Jerusalém? O próprio Criador. Ele não mandou, ele usou, como ele é espiritual, ele usou Tito, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele usou Tito para comandar o exército e praticar o cerco e judiar, assim como esmagando pulga. Ele fez assim com os israelitas. E eles ficam por aí. Jesus vai voltar, mas para que Jesus volte vai ter que haver outro julgamento. E o juízo era contra eles. Eu mesmo serei o seu inimigo, cercarei Jerusalém, cercarei Ariel, cercarei a lareira de Deus. Vou levantar fortes à sua volta para destruir você. 4. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como a de um fantasma, saindo da terra em que você foi sepultado. De repente, porém, os seus inimigos vão desaparecer como o pó soprado pelo vento. Eles são muitos, mas vão sumir como palha carregada pela ventania no instante. 6. Porque eu, o Senhor do universo, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Todos os povos que vão atacar Jerusalém sumirão de repente, como um sonho que acaba. 8. Como um homem com muita fome sonha que está comendo, mas acorda ainda com o estômago vazio. Como um homem morrendo de sede sonha que está bebendo, mas acorda sem força de tanta sede. Os inimigos de Jerusalém vão sonhar com uma grande vitória, mas isso não passará de sonho. Então você veja bem, esse contexto aqui, isso aqui, foi o cerco a Jerusalém. Foi o cerco a Jerusalém. Foi quando veio o juízo de Deus contra os que deveriam vir o juízo, os que deveriam receber o castigo, a ira de Deus. Porque Jesus disse, aqueles dias, disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, aqueles dias serão dias de vingança, serão dias para se cumprir tudo que foi falado nas profecias. E o tudo que Jesus falou estava inserido em Isaías 29. Então, meu amado, se você ainda espera, se você tem a falsa esperança de Jesus voltar, não faça isso. Para de ser incrédulo, para de ser fariseu, para de ser
um religioso, para de ser um teólogo, um filhote de lobo. Para de loucura. Viva sua vida plena no Cristo ressuscitado. Viva e reine plenamente, tendo a cobertura do Senhor, que é o Espírito, sem medo nenhum, sem temor do mal, porque não existe. O mal é a nossa própria carne. Já basta para cada ser humano, já basta o seu próprio Satanás, o seu próprio opositor, o seu próprio diabo, o seu próprio adversário, que é a sua carne, militando, lutando contra o seu espírito. Mas você que já tem a mente de Cristo, você que já foi tirado o véu da sua face, o seu espírito está em evidência, o seu espírito está a uma potência infinita, não está o cubo, a quarta, a sexta potência, está no infinito. E a sua carne, a cada dia que passa, vai perdendo força, vai diminuindo. E o Cristo ressuscitado está crescendo na sua mente, no seu conhecimento. Mas claro, quando você entende essas coisas. Agora, se você lê isso daqui, aí você vai na sua religião, você frequenta uma religião, aí você ouve um carnal pedindo dinheiro, falando que você só é purificado se você tomar banho numa piscina. Então vai adiantar o quê? Não tem como. Aí você vai ser mais um na multidão, na falsa esperança de Jesus voltar, na falsa esperança que a água de uma piscina, de uma cachoeira, vai purificar você, um parente seu. Amém? Então vamos lá. Aí, a esse respeito do sétimo flagelo, eu te convido a ler Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao 21. Veja, assim está escrito, sobre o sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito, está finalizado, está realizado, está feito. 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Do mesmo terremoto forte do que nunca havia, que foi dito, que Deus falou através do profeta Isaías 29, da mesma forma João utilizou para falar aqui sobre o dia do Senhor, sobre o juízo de Deus, que havia sido feito já, que estava sendo finalizado no ano 70. Por isso que diz no versículo 17, está feito. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual. Isaías, nós lemos lá, mesma coisa. Como nunca houve. Jesus também falou que naqueles dias seria uma aflição como nunca houve. Daniel falou, no Daniel 12, que também seria aflição naquele como nunca houve. Joel, capítulo 2, disse também que aconteceria aflições como nunca houve. Tudo concatenado, tudo falado pelo mesmo Espírito. Deuteronômio, Joel, Amós, Sofonia, Lamentações, Malaquias, tudo. Jesus, Paulo e João, Apocalipse. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Qual era a grande cidade daqueles dias? Era São Paulo, a terceira metrópole do mundo, seria Nova York, a primeira, seria, eu acho que é Nova York, não sei, seria Caicó, no Rio Grande do Norte, seria Icó, o Ceará, a cidade... Não, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, que era Jerusalém. E caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Não teve intermediário, não tinha outros seres, foi ele que fez tudo. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Aí pega um religioso, um que lê a Bíblia de uma forma literal, que não tem espiritualidade nenhuma, pega esse versículo e fala: tá vendo, mas tem ilha ainda. Não voltou, porque as ilhas estão por aí. 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Flávio Joséfo, em seu livro, ele fala que sobre os acontecimentos que veio na destruição de Jerusalém do ano 70, que durou 3 anos e meio.
metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, que dá exatamente 3 anos e meio. E Flávio Joséfo falou que no alto de Jerusalém, durante um ano, ficou um sinal no céu, assim como Jesus disse que haveria sinal. Flávio Joséfo falou que houve chuva de granizo, de pedras imensas caindo, terremotos. Flávio Joséfo falou tudo isso, exatamente como está em Apocalipse. Flávio Joséfo diz que viu, de uma forma espiritual, falanges de anjos. Falanges. Ah, mas ele viu anjo? Creio que foi uma forma figurada de falar. Falou que viu. Procure conhecer sobre Flávio Joséfo. Ele foi contemporâneo, ele não é teólogo, ele não é pai da igreja, não é nada. Ele foi um contemporâneo dos apóstolos, de Paulo, ele foi um contemporâneo naquela época. E ele participou do exército de Roma. Ele era ao contrário, depois, no decorrer da guerra, ele foi para o lado dos romanos. Aí foi quando ele escreveu o livrão dele, dessa bitola. Procure saber. Você veja, então, o cerco profetizado por Jesus a Jerusalém está de acordo com o que nós lemos sobre Ariel. Está em Lucas, capítulo 19, versículo do 41 em diante. Veja se não encaixa. Veja se para nós que temos esse entendimento a conta não fecha. Não tem mistério para nós. Não tem nada oculto. Está sendo revelado aos pouquinhos. Porque a gente crê. Nós cremos no que nós estamos lendo. Nós não lemos de uma forma literal. Que nem aqui nós lemos o que Jesus falou e nós acreditamos. Nós não estamos aqui falando, será que Jesus existiu? Será que Jesus é... Meu irmão, minha amada, a Bíblia foi escrita para ele e por ele, para os acontecimentos dele. Pode não ser o nome Jesus, pode ser Yahshua, pode ser Jesus Cristo, pode ser lá qualquer nome, mas que ele existiu e ele existe, claro. Aí esse que entrou no comentário falando, claro, ele não assistiu o vídeo todo, então ele assiste 5, 10 minutos, que é o começo que a gente começa a descer o sarrafo, falando. Aí ele para ali e já entra no comentário. Como que pode? Como que eu não vou acreditar que Jesus era Deus? Mas é que ele não viu, ele viu só até 8, 10 minutos. Se ele fosse lá, aí depois eu assisti o vídeo todo, lá por 20 minutos, por aí eu explico direitinho. Vê como a gente pega os espertalhão? Porque ele escutou só o começo do vídeo, ele já desce o sarrafo. Que não é assim, não é assim. Por que não assiste o vídeo todo? Para depois no final ver? Mas não é, que não tem interesse nenhum em entender a graça. Na verdade, essas pessoas têm interesse em te refutar, em tentar te menosprezar o seu entendimento. Deixa para lá. Veja, Jesus chora ao ver Jerusalém, Nova Almeida atualizada. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. 42, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Falando de quem? De uma pessoa? Não, ele estava ali falando de Jerusalém. 43, pois virão dias em que os seus inimigos, não dá nem vontade de ler mais, sabia? Não dá nem vontade de ler. Versículo 43. Se tivesse como eu ouvir a sua voz, eu queria ouvir você lendo esse versículo. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Então, aonde iria acontecer o cerco? Jerusalém. Jesus chorou por ela. Jesus alertando, pena, mas estava oculto a eles não tinham visão. Tá igual os religiosos, os teólogos, tá tudo aí, ó. A revelação a revelação é como um livro selado para eles. Eles estão com o véu da maldição de Moisés. Aí essas preciosidades eles não conseguem entender. Pois virão dias. Deus não falou que era Ele mesmo que ia cercar? Era Ele mesmo que ia fazer acontecer? Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão. Quem foi que cercou Jerusalém, meu Deus? Pelo amor de Deus. Que dificuldade é essa? A história não conta do cerco que Jerusalém sofreu no ano 70. A história não conta. Nos livros malditos dessa teologia não está lá descrito que no ano 70 Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelos soldados romanos. Jesus não disse onde estiver as águias,
Ali estará o cadáver. Quem era o símbolo daqueles soldados romanos, do estandarte deles? Não era a águia de abração aberto, de asa aberta? Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você, Jerusalém, Ariel, lareira de Deus, de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados. Versículo 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Por isso que, meu amado, a cada dia que passa, mais sede, mais vontade de falar desse Cristo, desse Senhor eu tenho. Mais desejo de gravar vídeo, de falar sobre a escatologia consumada. Mais desejo de falar para as pessoas entenderem, aceitarem que Jesus já veio. Que o que Jesus falou já aconteceu. Ficam por aí pessoas do seu lado, que está ali do seu lado, elas ficam na dúvida. Como é glorioso a gente entender umas maravilhas dessas. Então, Deus falou pela boca de Isaías que iria cercar Ariel, que Jerusalém era a lareira de Deus. Lareira é local de fogo. E que dentro da lareira de Deus, dentro da Ariel de Deus, haveria fogo e sangue. Não foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém? Você que já está no caminhar da graça, do entendimento da escatologia? Tem dúvida ainda? Veja, aí Jesus continua. Jerusalém sitiada. Eu acho que esse versículo que eu vou ler, eu acredito que não está na Bíblia dos teólogos. Eu acho que esse versículo aqui não está na Bíblia. Eu estou quase falando o nome desse camarada, que esse camarada já tem uns 3 vídeos que está me irritando, viu? Você para de colocar isso, senão eu vou excluir você, viu? Você assista o vídeo do começo ao fim. Se você quiser refutar, pelo menos assista o vídeo. Ah, mas demora 42 minutos. Então some daqui. Mas se você quiser postar alguma coisa no comentário, você pelo menos assista o vídeo até o final, viu? Tô quase falando seu nome, viu? Que começa com a letra W. Mas eu não vou falar, não. Você já está começando a me irritar. Jerusalém sitiada. Eu acho que essa Bíblia aqui, esse texto, não está na Bíblia desse abençoado aí. Mas vamos ler. Jesus disse em Lucas, um capítulo escatológico, um capítulo que Jesus falou sobre a parousia, sobre a vinda dele como juiz, mas que a religião não acredita, que os religiosos não acreditam, e com esse camarada também que está falando umas asneiras, também não deve acreditar, não. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, Jesus estava no começo do capítulo, ele estava no Monte das Oliveiras, ele e os seus discípulos, quando falou sobre a queda do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, falou que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, as pessoas que iriam passar pelo juízo, e foi. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, a Ariel de Deus, a lareira de Deus, onde Davi acampou. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada é o quê? Cercada de exército. Saibam que está próxima a sua. Vamos por essa devastação. O que significa essa palavra devastação? Devastação na Russais ou não? Na Russais, vamos colocar aqui. Na Russais. Ato, processo ou efeito de devastar. Ação de depredar ou despojar. O resultado dessa ação. Esbulho, saque, depredação. Destruição completa, assolação. Nem vou continuar. Então Jesus falou, quando porém vocês virem Ariel, que nós lemos em Isaías 29, a lareira de Deus, quando vocês virem Jerusalém, não é Brasil, não é Argentina, não é Estados Unidos, não é Rússia, não é Polônia, não é Holanda, não é o Caribe. Quando vocês virem o quê? Jerusalém, naquela época, cercada de exércitos. Quem cercou Jerusalém? Os soldados romanos. Quem era o comandante? General Tito. Saibam que está próximo a sua destruição, o seu fim, a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem. Aqui, ó, 22. Porque esses são dias de quê? De alegria? É o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é alegria. O dia do Senhor não é luz. O dia do Senhor foi trevas. Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Joel disse sobre o dia do Senhor. Ezequiel disse. Jeremias disse. Lamentações disse. Porque esses são os dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. No ano 70 se cumpriu tudo. Não sobrou mais nada.
Não passou mais nada. Passou o filho da perdição, passou a carnalidade, a natureza humana passou. Só que também passou a coisa mais importante, a coisa mais preciosa passou, que foi o juízo de Deus, o juízo eterno, o evangelho, as boas novas eternas. E o seu tabernáculo, a Jerusalém, a sua morada, a morada de Deus, que é o Senhor espiritual, a nova Jerusalém foi estabelecida dentro, no espírito dos homens, onde ele mesmo está. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, do 1 ao 6. Porque esses dias, que dias seriam? Quando Jerusalém fosse sitiada, quando Ariel fosse sitiada, quando a lareira de Deus fosse cercada. E quem cercaria? Quem? O próprio Deus. Mas ele em pessoa? Não, porque o Senhor ele é espírito. Ele sempre usou um adversário para se vingar de outro. Sempre foi assim, desde o início. Desde o início foi assim. Um que foi bastante usado para fazer isso foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Foi usado muito para que Deus se vingasse dos adversários. Aí você mostra, não, mas Jesus falou. Você mostra para um religioso, mas Jesus falou que quando visse lá, aquela Jerusalém sitiada, estava próximo à sua devastação. Mas aí você fala para um religioso, você fala para um pregador, você fala para um teólogo, ele fala, não é bem assim. Jerusalém vai ser sitiada ainda? Mas Jesus falou que quando visse... Ah, não, então Jesus não existiu? Ah, eu entendi, você então é da conspiração, você é daqueles que andam por aí fazendo vídeos no YouTube com milhares, milhões de seguidores, profanando, menosprezando, falando que Jesus não existiu. Ah, agora eu estou entendendo. Então quer dizer que a teologia também acredita que Jesus não existiu. Porque é lógico. Porque se você fica por aí falando que Jesus vai voltar, mas Jesus falou que quando visse Jerusalém sitiada, era para eles levantar a cabeça que a devastação estava chegando, que o final já estava chegando, e todo mundo sabe que Jerusalém foi quase totalmente destruída. O templo foi destruído até os alicerces no ano 70 DC. Não 1970, no ano 70. E aí, falta mais o quê? E aí, você faz... não, mas não, meu entendimento não é assim. Então fique você com seu entendimento para lá. Aí, olha que coisa interessante. Desde onde? Aí esses tempos, porque eu gosto, é um dos assuntos que eu tenho prioridade é falar da vinda de Jesus. Aí, há uns tempos atrás, a pessoa falou assim, mas Deuteronômio, Isaías, isso aí foi contra o rei da Babilônia, invadiu, cercou Samaria. Foi quando, eu esqueci o nome fez não sei o que lá também. Mas por que Jesus então usou o cerco de Jerusalém? Por que Jesus falou, ai das grávidas naqueles dias? Da mesma coisa que ocorreu dentro de Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, que as mulheres comeram os filhos. Então Deuteronômio é para isso. Não, mas Jesus usou. Falou que dentro dos muros que a aflição seria tal que as mulheres, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por que Jesus falou? Jesus foi um falso profeta, Jesus foi um mentiroso, Jesus foi um enganador. Na boca desses religiosos, na boca dessa teologia maldita, Jesus foi um mentiroso, foi um falso profeta. Por isso que a briga de Jesus, quando ele esteve vivendo como um carnal, era contra os religiosos. Porque a pior raça que existe são os religiosos. São fanáticos, são doentes, são incrédulos, eles acreditam, são Satanás, eles são o oposto, eles se opõem ao que Jesus disse. É assim que é. Não, mas eu não sou, eu até me batizei nas águas. O abençoado, o batismo de Jesus foi para se cumprir a lei de Moisés, o cordeiro tinha que ser lavado até as suas entranhas. Não, mas eu dou a minha melhor oferta. Mas você não está vendo que aquele negócio da oferta foi algo para enganar as pessoas? Porque pela lei de Moisés, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os levitas, eles deveriam receber e não dar. Eles deveriam receber dos dízimos, que sempre foi alimento, das ofertas, de tudo ali que era levado no templo, no depósito, no armazém do templo. E as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, eles deveriam ir lá e receber, não dar. Está vendo que você está sendo oposto, está fazendo ao contrário? Então vamos ler. Eu não vou ler o Deuteronômio 28, vou pegar só do versículo 52 em diante. Leia comigo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 52 ao 59, Nova Almeida atualizada. Veja o cerco. Veja. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram
Isso daqui serviu para o cerco que o rei da Babilônia fez em Samaria, se eu não me engano. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram. Porém, Jesus também usou isso em Lucas 21:20. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, então, esquece negócio de teologia. Vamos aqui para o entendimento. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram. Isso aqui foi maldição. Se você ler o capítulo 28 inteiro, você vai ver que até o versículo 14 foi bênçãos, do versículo 15 em diante, só ripa, só maldição para os israelitas, porque eles não cumpriram. Se eles não cumprissem as leis direitinho ali, eles seriam, passariam por todas essas coisas. E uma dessas coisas seria a aflição, o sofrimento deles dentro de Jerusalém. Aí tinha um lugar que eu frequentava aí, vou ficar até quieto. Eles falavam que esse Deus aqui era Satanás, era um outro Deus, né? Aí você vê que Jesus usou da mesma coisa que esse Deus, segundo eles, que era um Deus ruim, não sei o quê, Jesus usou da mesma profecia, da mesma situação que aconteceu em Jerusalém. Eles cercaram todas as cidades em que vocês moram até que venham a cair. Em toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Tá vendo? Então Jerusalém ou Samaria, algum lugar seria cercado, ó, as altas e fortes torres, as muralhas de Jerusalém, pedras ali pesavam, acho que 1 tonelada. Eu já vi alguma coisa falando que eram não sei quantos homens para poder levantar aquelas pedras e ir encaixando elas. Elas eram tão pesadas que não tinha ali cimento, massa para grudar, não. Ela é a força da gravidade mesmo, muito peso, então era encaixadinha uma na outra ali e nada mexia. Então quem estava dentro de Jerusalém confiava muito nesses muros, nessas muralhas. Achavam que eram intransponíveis. E realmente foi, até o tempo que Deus quis. Quando Deus resolveu se vingar, resolveu derramar o cálice da ira e praticar o juízo contra os israelitas, aquilo virou como isopor. Em toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam, eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor deu. 53. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. 54. Então você viu aqui? Então na angústia e no aperto, eles ali, os pais, comeriam o filho que nascesse, o recém-nascido, por falta de tudo. E isso aconteceu em Samaria, e isso também aconteceu dentro de Jerusalém. Por isso que Jesus falou, eu vou te mostrar depois onde que está. Jesus falou, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. 54. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os filhos que ainda lhe restarem. 55. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. 56. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho, e para com sua filha. 57. Será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os seus inimigos apertarão vocês nas suas cidades. 58. Se vocês não tiverem... Olha por que aconteceria isso. Olha por que aconteceu isso. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Está entendendo? 58? Olha o 59. Então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Isso aconteceu contra os israelitas, porque Deus falou para eles, olha, através de Moisés, olha, se vocês cumprirem, então vocês serão uma bênção, vocês serão abençoados. Está lá no capítulo 28, do 1 ao 14. Porém, quando chega aqui do versículo 15 em diante, chega nessa parte, então essas coisas das mulheres comeram filho, tudo,
seria a vingança de Deus, foi o juízo de Deus. Está em Lucas, capítulo 11, do versículo 41, alguma coisa em diante, que Jesus disse: vocês dessa geração pagarão as contas, desde o sangue de Abel, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Vocês, eles daquela geração, eles que pagaram as contas. Então era inevitável, era inevitável. Em Jeremias, eu estava lendo esses dias que Deus falou assim: mostre se você, dentro de Jerusalém, você acha uma pessoa justa, que faça alguma coisa certa, que eu não me vingarei mais deles. Procure lá com uma luneta, com uma lupa, ver se você acha um. Se achar um só, um perfeito, um que faça as coisas certas, então não me vingarei. Mas não, eles não cumpriram. Veja, então foi disso também que Jesus tirou as pessoas, resgatou as pessoas daquela maldição, de algo terrível, de algo que escravizava, que matava, que eram as leis de Moisés, que estavam inseridos o batismo, o dízimo, oferta, apresentar a criança, subir monte, buscar Deus em templo e por aí fora, vigília, essas coisas. Foi dessas coisas que Jesus tirou. Então é uma ignorância praticar obras de Moisés. Aquilo ali é a velhice da letra, aquilo ali serve só de história, só para a gente sentar, bater um papo e falar: olha como era terrível, olha de onde, olha o que a gente foi livre e tal, era isso daí. Então, deixa eu só ver se eu acho lá quando falou lá em, Deus falou, ó, só para a gente complementar com essa leitura de Deuteronômio. Isaías 29:3: acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levarei rampas de ataque contra você. Você vê, então, Deus, no entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Então, dentro de Jerusalém, no cerco que Deus iria fazer durante o juízo dele, aconteceu essas coisas. Das mulheres, por falta de comida, de alimento, segundo Flávio Josefo, os homens raspavam os escudos que eram de couro para se alimentar daquilo. Homens inseriam varas no reto dos homens para descobrir onde tinha comida. Qualquer coisa para matar a fome, para saciar a fome. Porque foram meses de cerco. Eu não sei se deu anos, meses de cerco. Então a aflição, o sofrimento dentro de Jesus foi terrível. Aí Jesus falou, quer ver onde que está aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja, aí a gente começa a entender por que Jesus fala aqui, ó, tá vendo? Ó, ele falou assim no versículo 20 de Lucas 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de deserto, saibam que está próximo à sua devastação, certo? Aí você vai lendo, ó, é você no versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aqueles dias significou o dia de juízo, o dia de vingança. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra quem? Contra este povo. Respeitando a época, respeitando a era, contra aquele povo. Jesus estava falando. Então a ira de Deus seria contra eles, contra aquele povo. Essa palavrinha aqui, ó, este povo, isso aqui tem um significado tão tremendo, tão imenso, só que passa desapercebido pelos futuristas, passa desapercebido. Então, desde Deuteronômio veio sendo falado sobre o cerco a Jerusalém, sobre que Deus cercaria Jerusalém. Deus usou o exército romano, usou o general Tito para comandar esse cerco. Então, o título desse vídeo foi Jerusalém, o título desse vídeo é Jerusalém, a lareira de Deus. Uma profecia a respeito do juízo de Deus. Então, não é simplesmente ler. Ah, vamos ler a Bíblia? Ah, legal, olha, eu leio o livrão, olha, eu vou ler, fazer minha leitura em um ano. Não é assim. Você tem que ler e pedir entendimento ao Espírito de Deus, a Deus, ao Senhor que é o Espírito. Eu quero entender isso. Eu quero conhecer do Senhor, eu quero saber a verdade. Eu não quero ficar para lá igual marionete, sendo jogado para lá e para cá. Não, eu quero entender. Então você vê que a gente vai lendo e depois Deus vai dando um entendimento. Aí você pega aqui esse Isaías 29, versículo do 1 ao 4, ao 5 principalmente, aí você entende. Por que Ariel? Por que lareira de Deus? Porque lareira é fogo. Assim foi destruído Jerusalém.
Por que Jesus falou, ai das grávidas? Você busca entendimento, aí você vai lá para trás. Aí vem um abençoado de um candidato a lobo ou de um lobão e coloca lá no comentário. Ah não, mas Deuteronômio isso foi falado para o cerco a Samaria feito pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então por que Jesus usou? Ah não, é que Jesus não existiu. Jesus foi uma história inventada pela Igreja Católica, por Constantino. Não, ele existiu sim, ele teve que existir, porque os escritos falam a respeito dele, as profecias falam a respeito dele, o Apocalipse foi escrito para ele. Você consegue entender? Não adianta desqualificar, não adianta menosprezar, não adianta dizer que Jesus foi uma invenção do catolicismo. Não, ele existiu. Pode ser com outro nome, Yahshua, Yahweh, Jesucristo, Christus, Jesus de Nazaré, mas que ele existiu, existiu. Ele, o corpo de Jesus de Nazaré, foi o véu de um judeu, de um israelita, mas dentro daquele corpo estava o Espírito de Deus, porque ele diz que ele e o Pai é um só. Ele e o Pai é um só. Assim também acredito que nós, quando falamos pelo Espírito da graça, nós somos um só, porque isso é Espírito. E Eclesiastes não fala que quando uma pessoa morrer, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu? Paulo não falou que o espírito que está em nós não é nosso, é dele, de Deus? É assim que é. Amém? Jerusalém, a lareira de Deus, uma profecia a respeito do juízo de Deus. E eu, particularmente, acredito que reforça muito o entendimento da vinda do Filho do Homem como juiz. Reforça muito o entendimento de que a parousia é uma realidade. A escatologia já foi consumada. E Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, é fiel e verdadeiro. Sem maracutaia, sem malabarismo, sem enrolação. É pura realidade. O Senhor, que é o Espírito, está em nós. A Jerusalém espiritual está em nosso espírito, onde Deus habita. Pois Deus, que é o Senhor, não habita mais em templo. Ele nem visita templo. O que tem nesses lugares é fraude, mentira, engano, luxo, status, títulos poderosos, semideuses, nariz em pé. É isso que tem. Mas evangelho, boas novas, não tem nada. Passa léguas de distância desses lugares aí. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Foi um pouquinho longa? Foi. Mas assista assim, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, coloca aí no celularzinho aí, coloca lá no YouTube, fica ouvindo, pega a sua Bíblia, vai conferir se realmente o que eu falei está escrito. E assim, sigamos em frente, anunciando a graça de Deus como Deus tem nos dado o entendimento, sem manobra, sem interesse escuso, sem manipulação. Amém? E se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você tem interesse que venha ouvir isso. E se você é novo no canal, não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. E se você, crítico, que gosta de colocar no comentário, chegou até aqui, eu espero que dessa vez você tenha entendido mais. Porque eu já vi que você escuta 3, 5, 8 minutos, aí você para de assistir, já vai lá no comentário, aí não ouve o resto. Aí a gente pega no pulo, porque aí a gente vai lá ver, opa, ele falou nisso lá no comecinho, só que aí nesse minuto aqui eu falei, aí eu expliquei direitinho. Aí você pega o caboclo no pulo, amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, está em nosso espírito, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que a graça, a paz, o amor e as provisões do Pai estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e que tudo que você fizer venha a ser uma bênção para o Senhor. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir.